Fala pessoal, tudo bem com vocês? Três equipes estavam em evolução antes da paralisação. São elas: São Paulo, Palmeiras e Inter. Vocês concordam? Já vai comentando aqui embaixo. Seja bem-vindo, esse é o assunto desse vídeo. Inscreva-se no canal e vamos juntos! Barrados pelo vírus. É claro que essa paralisação foi ruim para todo mundo, ninguém tá gostando, ninguém aguenta mais ficar sem futebol. A gente tá reprisando, vendo reprises, né? Às vezes até entrando em depressão, porque vê alguns craques, né, desfilando pelos gramados aí há 10, 15, 20 anos e, poxa vida, né? E o futebol hoje, em alguns momentos, tão sofrível, né? Não é o que o torcedor do Flamengo pensa e não era o que o torcedor do São Paulo e do Palmeiras e do Inter estava pensando até a paralisação. Pelo menos é a minha avaliação. Entre as grandes equipes, pelo menos essas equipes mais postulantes a grandes títulos, eu tirei o Flamengo dessa avaliação porque o Flamengo continuou na toada de 2019, melhor ainda com as reposições que fez e acho que tem tudo para brigar por títulos também. Mas a grande pergunta que a gente se faz desde o ano passado é quem será o time que pode bater de frente com o Flamengo, que pode daqui a pouco, talvez não no Campeonato Brasileiro, que em pontos corridos é bem mais difícil, mas mesmo no Campeonato de pontos corridos, mas especialmente na Copa do Brasil ou na Libertadores, por que não? Em fases mata-mata é mais fácil você bater aquele inimigo que está mais forte. Ainda mais se você tem uma estratégia para derrotá-lo. Mas independentemente disso, essas três equipes elas me mostraram uma evolução e muito rápida, né? Porque a gente paralisou tudo o que estava acontecendo na metade do mês de março. Então, se a gente levar em conta que os clubes se apresentam no início de janeiro, mas a competição começa mesmo depois do dia 20, a gente tinha 2 meses aí, ou nem isso, de competições oficiais. E mesmo dessa forma rápida, já com alguma certa exigência, né, como por exemplo o Inter, que teve 2 fases na pré-Libertadores antes de entrar na fase de grupos, como por exemplo o Palmeiras no Campeonato Paulista, que foi desenvolvendo bem, o caso do São Paulo também, que também começou na fase de grupos ali, teve uma oscilação naquele jogo contra o Binacional, mas depois se soltou de novo contra a LDU. Enfim, eu vi evolução. Especialmente na análise tática dos técnicos dessas equipes. A gente está falando de Fernando Diniz, Vanderlei Luxemburgo e Eduardo Cudê. E 3 bem distintos, né? Um cara que, eu não digo novato, né? Mas o Fernando Diniz recebe a grande chance da carreira, depois de Fluminense, Atlético Paranaense, o São Paulo, com um grande elenco nas suas mãos para poder desenvolver aquilo que ele pensa como estilo de jogo e que muita gente já celebra, mas infelizmente em resultados ele não consegue entregar. Parece que esse ano prometia ou promete algo diferente. O Vanderlei Luxemburgo, que é um cara que tem uma história incrível, um cara que tem 5 títulos brasileiros, fora todo o currículo que tem, que tinha meio que se perdido na carreira, dá uma retomada depois do Sport, Vasco da Gama, e volta ao Palmeiras mostrando um trabalho muito autoral. E o Eduardo Cudê, um estrangeiro, de campeão argentino pelo Racing, de um grande trabalho no Rosário Central, mas na sua primeira jornada no futebol brasileiro, e já começa realmente mostrando a que veio. Então, são 3 equipes que eu acho que teriam tudo, é que agora a gente não sabe, né, gente? E quando eu falo a gente não sabe, é óbvio que a tendência é eles retomarem, até pelo pensamento de jogo dos técnicos, pelo estilo, a característica desses atletas, dessas equipes, que provavelmente assimilaram muito rapidamente o que pensam esses treinadores para a sequência do ano, é que a gente, sofrendo essa paralisação, que a gente não tem ideia de quando será retomada, tem a ver também com o aspecto físico, né? Alguns jogadores podem voltar um pouco abaixo daquilo que se espera, tem que ver se todo mundo vai dar a resposta, enfim, tem adversários do outro lado, pode ter alguma equipe ou outra que utilize esse tempo para melhorar, e aí a gente veja uma competição um pouco maior, e pode ter alguma equipe dessas 3 aí que tenha perdido o gás bem quando estava numa curva ascendente. Vamos ver o que vai acontecer. Agora, vamos começar a falar sobre elas. O São Paulo do Diniz, impressionante, né? Porque não muda peças de um ano para o outro, a gente vê só a manutenção do Volpi e do Vitor Bueno, né, que eram acertos da direção que precisavam ser feitos.
O Daniel Alves cada vez aparecendo mais como um camisa 10, realmente um meio-campista, um todo-campista, um cara que se desdobra e aparece para o jogo, um operário de luxo nesse time. Não a estrela que chegou no ano passado, apesar de todo o nome e a representatividade que tem, mas um cara que joga para o time. O Igor Gomes arrebentando, porque é um cara muito afeito a esse estilo de jogo, de troca de passes e infiltração. O Antony, que agora foi vendido, mas aproveitando dessa ultrapassagem, dessa velocidade pelos lados. O Pablo, que teve um momento difícil, complicado, mas já estava fazendo gols aí nos últimos jogos. Mas é um cara que eu acho que, sendo mais abastecido, em algum momento a bola vai começar a entrar, como já está entrando. O Alexandre Pato, que começou a fazer um jogo diferenciado até, né? Saindo um pouco da área, tabelando mais com o Vitor Bueno, ou com o Antony, ou com quem chega, e muitas vezes aparecendo na área para concluir, por isso fazendo gols também, o Pato Careca. Entre outros jogadores, é que o Bruno Alves e o Arboleda já eram uma afirmação, o Reinaldo também pelo lado esquerdo, na direita com boas opções, seja o Juan Fran, seja o Igor Vinícius ali, que também foi uma decisão acertada em permanecer com ele, ou seja, e o Tietê, que faz um trabalho sujo, né? Que tem uma ótima saída de bola e que carrega o piano ali para chegar nesses jogadores mais da frente, como o Daniel Alves e o Igor Gomes, para com muita qualidade chegar com essa bola mais próxima da área. Então um trabalho que vai surtindo efeito. E ainda tem Hernanes no banco, tem os meninos, tem o Toró, tem o Elinho, tem muita gente para ser aproveitado, tem o Lisieiro, tem o Luan, ou seja, opções. Agora o elenco já tinha. Precisava de um treinador, houve a manutenção do trabalho e os jogadores estão abraçando a ideia do Diniz. Tá muito claro, né? Os jogadores amam o Diniz pelo estilo de jogo que ele tem. O Daniel Alves disse que ele não é técnico para o Brasil, é técnico para a Europa, pela forma como ele pensa. E eu acho que a opinião de um cara que ganhou 40 títulos na carreira, jogou ao lado de Lionel Messi, entre outros tantos craques, é uma opinião que tem que ser respeitada. O Palmeiras do Luxemburgo, para mim, é a grande surpresa, porque depois do trabalho que ele fez no Vasco, eu imaginava que ele fosse render no Palmeiras. Mas o que mais me agrada é a forma como ele coloca as suas ideias em prática e elas são visíveis. Ele fez tanta coisa nesse Palmeiras 2020 que nem parece que a gente tem apenas 2 meses de trabalho. Ele mudou jogadores de função, ele deu alternativas táticas para o time. A gente vê hoje um time com muitas opções, e isso é o que sempre se cobrou de um técnico no Palmeiras, com tantas opções, tanta rodagem. Mesmo que o Felipão tenha optado por montar 2 equipes, o Roger Machado lá atrás por definir uma só, o Eduardo Batista também, o Cuca mais atrás, basicamente também definiu uma equipe com alguma outra rodagem. Mas o Luxemburgo faz algo completamente diferente. Ele roda todo mundo e ele testa, e ele experimenta. É óbvio que em algum momento talvez ele encontre o seu time ideal, acho até que já está encontrando, mas é importante você testar, porque por conta de ausências ou dependendo do contexto de certos jogos, certas partidas, você precisa mudar, e isso exige treinamento. Você vê que o Rony chegou e já entrou no time como uma luva. E isso fez que, com a boa fase do William Bigode e do Luiz Adriano, ele tenha mudado o Dudu de função. E tá dando errado? Não, não tá. Ah, mas eu prefiro o Dudu pelo lado. Eu também. Mas não dá para desconsiderar que ele colocando esses 4 homens de frente, o time esteja jogando bem, o time seja ofensivo. Ele testou o Zé Rafael de volante, ele mudou a função do Felipe Melo para zagueiro e ele está jogando cada vez melhor. Ele trouxe, por indicação, o Matias Vinha, lateral uruguaio, porque viu que o Diogo Barbosa e o Vitor Luiz não entregavam aquela excelência que ele precisava. Na direita ele tem 2 laterais que até se equivalem, como o Marcos Rocha e o Mike. Na dupla de zaga, como ele já definiu o Felipe Melo, ele tem o Gustavo Gomes, e ainda assim ele tem o Luan, Vitor Hugo, jogadores de muita qualidade, que também rodam ali naquele sistema. E aí no meio de campo, chance para os meninos. Gabriel Menino, que depois foi deslocado para lateral. O Patrick de Paula, muito bom jogador. Na frente, Gabriel Veron, Wesley, jogadores que terão mais oportunidades na sequência, que não dá para tirar do time Luiz Adriano, Rony, William Bigode e especialmente o Dudu. Mas o que a gente vê, um trabalho autoral de um time que tinha tudo para bater qualquer equipe do futebol brasileiro. Ah, mas será que venceria o Flamengo? Não sei, mas eu estava cada vez mais curioso por um confronto entre essas 2 equipes. E agora a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, né? E o Inter do Cudê, hein? Ah, mas não ganhou o Grenal, mas perdeu a semifinal do primeiro turno lá pro Grêmio, no Beira-Rio, jogando em casa. Calma, vamos olhar desempenho.
Um time que começa de uma forma um pouco mais cautelosa, dentro de um sistema mais conservador, né, que o Eduardo Cudê toma nos 2 primeiros jogos da pré-Libertadores, tanto contra a Laú como contra o Tolima, utilizando o Musto entre os zagueiros, né, o Vitor Cuesta e o Bruno Fux, que são 2 zagueiros com muita saída de bola, mas aí facilita você ter um cara na sobra, como era o Musto, o Lindoso, e aí um sistema bem mais com o Edenilson e o Patrick inicialmente. Depois que ele consegue a sua classificação, e aí o Patrick se machuca, ele começa a soltar mais o time. O fato é que ele não sofre gols na Libertadores, mas aí ele começa a dar corda, dar linha para jogadores de qualidade e com mais mobilidade na frente, como o Gabriel Bosquilha, como o Thiago Galhardo, como o Marcos Guilherme. E esses caras vão entrando ao natural no time. E aí você já vê imediatamente a cara de um novo Inter, que fica mais com a bola, que tem muito mais transição, muito mais veloz, muito mais intenso, que era tudo que se imaginava do Cudê, do Rosário e do Racing, e que não aparecia na pré-Libertadores. Só que ele utiliza exatamente essa estratégia de uma forma rápida, né? O cara chegando aqui, conhecendo o elenco, ele pensa o quê? Preciso classificar. Se eu não classificar, eu nem chego na fase de grupos. Olha o Corinthians, o que está acontecendo. Então, ele fez o que tinha que fazer. E aí depois... E para mim isso foi o mais surpreendente, porque não foi uma transição demorada, vagarosa, não, ela foi instantânea. E aí o jogo contra a Universidade Católica foi um baile de bola, o Guerreiro bem mais abastecido, fazendo aquilo que ele tem que fazer, o D'Alessandro mesmo não sendo titular, e muita gente achou que ele ia ser titular no canetaço, né, porque os dois jogaram juntos no River Plate, lá no início dos anos 2000, nada disso. O Cudê entende a importância do D'Alessandro. E o D'Alessandro sabe a sua importância também, mas sabe que nem sempre ele vai jogar 90 minutos. Mesmo jogos no Beira-Rio. Ele vai ser importante em vários momentos? Vai. Agora, com 38 para 39 anos, a sua contribuição vai ser diferente. Isso é inegável. E aí vem o Grenal esse fatídico com tantas expulsões e tudo mais, em que o Inter jogou muito bem na casa do Grêmio. O Grêmio também criou suas chances, mas o Inter poderia muito bem ter saído com um resultado positivo porque criou as melhores chances. E o que mais me saltou aos olhos nesse jogo, especialmente, foi a postura que o Inter, que recentemente vinha sofrendo muito em clássicos, teve já nesse clássico de Libertadores na casa do maior rival. Ou seja, a gente vê um time muito mais sanguíneo, um time mais intenso e um time com uma proposição de jogo, um padrão, uma cara. Tem tudo para ter um ano muito diferente em relação aos anteriores. São as 3 equipes que mais me encantaram nesse início de 2020, repito, retirando o Flamengo, que é o inimigo a ser batido. Desses 3, eu não sei quem vai ter mais fôlego, mais força quando a bola voltar a rolar, mas são as 3 principais em evolução nesse começo de temporada. Concordam? Discordam? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!